Imagine o silêncio do deserto. O céu, pontilhado de estrelas, parece mais próximo do que nunca. O vento morno sopra pelas montanhas avermelhadas da atual Jordânia. Você caminha por um estreito cânion, o Siq, onde as paredes de pedra se erguem a mais de 80 metros de altura. A impressão é de que estão tocando o céu. O chão é de areia e pedra. Cada passo ecoa como se as rochas antigas escutassem a sua chegada. E então, ao fim dessa passagem sinuosa, surge diante dos seus olhos algo que parece irreal. Uma fachada monumental, talhada diretamente na pedra rosada. O Al-Qasne, o tesouro. Esta é Petra. Uma cidade tão surpreendente que parecia uma lenda para os viajantes europeus até o início do século XIX. Mas Petra não é uma lenda. É uma cidade real, criada por um povo engenhoso, os nabateus, mestres do deserto, arquitetos da pedra, senhores das rotas de comércio que cruzavam a Arábia. Hoje, aqui no Navegante Historiador, você vai conhecer a história desses artesãos do impossível e da cidade que eles esculpiram no coração das montanhas. Uma história que começa muito antes de Petra ser chamada desse jeito. Esse canal é feito com muito cuidado e dedicação, com voz humana na narração. Se você gostar do meu trabalho, eu peço que você curta o vídeo e assine o canal para não perder mais histórias como essa. Vamos começar. Os nabateus surgem na história como um povo árabe nômade que, por volta do século IV a.C., começa a se fixar no sul da atual Jordânia, em uma região inóspita, onde a água é escassa e a sobrevivência é um desafio diário. Mas eles transformam o deserto em seu aliado. O local escolhido? Um vale escondido entre montanhas, com acesso natural protegido por desfiladeiros estreitos. Um reduto quase invisível para invasores, mas perfeito para controlar o comércio das caravanas que cruzavam a Península Arábica. Com o tempo, os nabateus deixam de ser apenas nômades. Eles se tornam comerciantes habilidosos, intermediando o tráfego de incenso, mirra, especiarias, tecidos, pedras preciosas e outros bens valiosos entre o sul da Arábia, o Egito, a Síria e o Mediterrâneo. Petra vira o coração pulsante desse comércio. Mas o que torna mesmo Petra única não é só sua localização. É o que os nabateus fizeram dela. Eles dominavam a água como poucos povos do mundo antigo. Construíram canais, reservatórios e cisternas que permitiam armazenar águas da chuva e das cheias raras, garantindo a vida e a prosperidade da cidade por meio do deserto. E como se isso não bastasse, eles deixaram seu legado esculpido em pedra. Tumbas monumentais, templos, teatros, casas, tudo talhado na rocha arenítica que ao entardecer brilha em tons de rosa, laranja e púrpura. O lugar de fato parece um sonho materializado. Durante séculos, Petra floresceu. Visitada por mercadores, diplomatas e viajantes de todo o mundo antigo, a cidade foi se tornando um símbolo de riqueza e sofisticação. Até que o tempo, os terremotos e a mudança das rotas comerciais a empurraram para o esquecimento. Petra foi tragada pelo próprio deserto que um dia a protegeu. Foi só em 1812 que um viajante suíço, disfarçado de árabe, conseguiu enganar os beduínos locais e redescobrir Petra para o Ocidente. Seu nome? Johann Ludwig Burckhardt. O mito de Petra como cidade perdida renasceu,
alimentado por relatos maravilhados e desenhos de ruínas assombrosas. Hoje, Petra é patrimônio mundial da Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo. Mas sua verdadeira maravilha está na engenhosidade dos nabateus e nos segredos ainda escondidos entre as montanhas de pedra. Nesta jornada sonora aqui no Navegante Historiador, vamos atravessar os portões do tempo e explorar a cidade oculta dos nabateus. Uma cidade que não foi feita para ser vista facilmente. Uma cidade que, como o próprio deserto, testa a resistência de quem deseja conhecê-la. Então respire fundo. Ajuste o seu manto imaginário contra o vento quente do deserto e siga comigo para Petra, a cidade esculpida no silêncio das montanhas. Imagine por um instante o cenário em que tudo começou. Você está diante de um vasto deserto que se estende para além do horizonte. Areia, rochas, montanhas esculpidas pelo vento dominam a paisagem. Nessa região, hoje encontramos o país chamado Jordânia, no coração do Oriente Médio. A Jordânia faz fronteira com Israel e a Palestina, ao oeste, com a Síria, ao norte, com o Iraque, a leste, e com a Arábia Saudita, ao sul. Em seu canto sudoeste, há um estreito corredor de terra que toca ao Mar Vermelho, no chamado Golfo de Aqaba. É uma terra árida, mas muito rica em histórias. Foi ali, entre montanhas de arenito e vales escondidos, que floresceu um povo engenhoso, os nabateus. Por volta do século IV a.C., há cerca de 2.400 anos, os nabateus surgem no registro das fontes antigas. Eles eram originários das tribos árabes nômades, os beduínos do deserto, que viviam em constante movimento com seus rebanhos, conhecendo como poucos os segredos das terras secas. Mas os nabateus logo se distinguiram entre os povos do deserto. Eles tinham um talento raro. Eram mestres na arte de negociar e no domínio das rotas de comércio. Em vez de se perderem nas vastidões do deserto, eles aprenderam a transformá-lo num aliado. Eles conheciam os caminhos seguros, os pontos onde era possível encontrar água, os desfiladeiros por onde se podia passar com segurança. Esses caminhos formavam parte de rotas comerciais muito antigas. A mais célebre delas era chamada Rota do Incenso. Essa rota conectava o sul da Península Arábica, onde hoje ficam o Iêmen e Omã, ao litoral do Mediterrâneo. O incenso e a mirra, resinas aromáticas extraídas de árvores que cresciam apenas naquela parte da Arábia. Eram tão valiosos no mundo antigo quanto o ouro. Serviam para rituais religiosos, embalsamamento, perfumes e medicamentos. As caravanas carregavam também especiarias vindas de terras ainda mais distantes, como a Índia e o Sudeste Asiático, trazidas por via marítima até os portos do sul árabe. As caravanas saíam do extremo sul, cruzavam o deserto e, com a orientação dos nabateus, passavam por pontos estratégicos como Mada-in Saleh, na atual Arábia Saudita, subiam até Petra, no sul da Jordânia, e então seguiam para Gaza, no litoral mediterrâneo da atual Palestina, onde as mercadorias eram embarcadas para outros mercados. Outras ramificações das rotas levavam as riquezas ao Egito, atravessando o deserto do Sinai, ou então ao norte, rumo a Damasco, na Síria, e a Palmira, conectando com as rotas persas. Os nabateus se tornaram os intermediários desse comércio fabuloso. Eram os guardiões das caravanas. Protegiam os mercadores de ladrões e das tribos hostis. Indicavam os melhores caminhos e forneciam água e alimento nos postos que estabeleceram ao longo das rotas.
Por esses serviços, eles cobravam taxas e tributos, enriquecendo assim com o fluxo constante de tesouros que cruzavam suas terras. Mas os nabateus não ficaram apenas nas areias do deserto. Aos poucos eles começaram a criar pontos fixos. Eram mercados, acampamentos fortificados e, finalmente, cidades. O maior desses centros foi Petra, escolhida com um cuidado estratégico. Petra se esconde num vale cercado por montanhas, acessível apenas por passagens estreitas e sinuosas, como a que se chama Sik, aquele desfiladeiro por onde você entrou na introdução dessa história. Essa localização fazia de Petra uma cidade quase invisível para os olhos dos inimigos, mas perfeitamente posicionada para controlar o comércio que cruzava pela região. E havia também outro segredo. O local tinha fontes naturais e permitia a construção de reservatórios para coletar e armazenar a água. Em um mundo onde a água era vida, os nabateus fizeram dela o alicerce da sua riqueza. O domínio da água foi uma das maiores façanhas dos nabateus. Eles criaram sistemas sofisticados de canais esculpidos na rocha, barragens e cisternas subterrâneas que captavam e conservavam cada gota das chuvas sazonais e das enchentes que eram raras. O deserto para os nabateus era desafiador, mas nunca imbatível. A partir do século III a.C., os nabateus já eram um povo consolidado, com Petra como sua capital. Sua cultura era marcada por uma impressionante capacidade de adaptação. Embora suas raízes fossem árabes, os nabateus absorviam influências de todos os povos com os quais comerciavam. Suas construções misturavam elementos helenísticos, herdados do contato com os gregos, com traços orientais e egípcios. No campo político, os nabateus eram igualmente hábeis. Eles mantinham relações diplomáticas com os grandes poderes da época, como o Egito dos Ptolomeus, os Seleucidas da Síria e, mais tarde, Roma. Preferiam a neutralidade e o comércio às guerras. Seus reis, como o famoso Aretas IV, que governou no auge do poder nabateu, negociavam tratados, pagavam tributos quando necessário e mantinham Petra como um porto seguro entre as rivalidades do Oriente Médio antigo. Além do incenso e da mirra, os nabateus também comercializavam betume extraído do Mar Morto, que servia para a impermeabilização de barcos e no embalsamamento, e também ouro e pedras preciosas do sul, e produtos como couro, tecido e cerâmica. Petra, com seu cosmopolitismo discreto, recebia mercadores de todas as partes, árabes, egípcios, sírios, persas e mais tarde os romanos. De um povo originalmente nômade, os nabateus se transformaram em mestres do comércio, da diplomacia e da engenharia. Petra foi o reflexo máximo dessa ascensão. Uma cidade esculpida diretamente na pedra. Um oásis de cultura e riqueza no coração do deserto. Petra, a cidade secreta. Você agora atravessa o estreito Sik, esse corredor natural esculpido pelas forças da água e do tempo, que se estende por quase 1.200 metros entre paredes rochosas que alcançam até 80 metros de altura. À medida que você avança, o calor do deserto dá lugar a um frescor inesperado, proporcionado pelas sombras da fenda e pelo engenhoso sistema de canais criados pelos nabateus. Sim, porque até aqui, nada em Petra é obra do acaso. O Sik não era apenas uma entrada natural. Era um elemento integrado ao planejamento da cidade. Nas suas paredes, os nabateus talharam calhas e condutores de água, por onde a chuva e as águas raras das cheias eram cuidadosamente levadas até as cisternas de pedra. Esse sistema de captação, aliado a barragens e reservatórios subterrâneos,
transformava o vale árido em um refúgio abastecido de água durante todo o ano. Imagine isso, uma cidade em meio ao deserto, que oferecia fontes, banhos e até jardins, graças à inteligência de seus construtores. A água era coletada, armazenada e distribuída por uma rede de túneis e canais, que ainda hoje impressiona os arqueólogos. Era o segredo da sobrevivência e também da riqueza. Quando o estreito Sikh se abre, o primeiro monumento a surgir é o famoso Al-Khazne, o tesouro. Sua fachada monumental, com mais de 40 metros de altura, foi inteiramente talhada na rocha rosada. O nome tesouro vem de uma lenda. Os beduínos locais acreditavam que o tesouro de um faraó estava escondido na urna que adorna o topo da fachada. Mas, na verdade, o Al-Khazne era um túmulo, provavelmente construído para um rei nabateu do século I d.C., ou talvez o próprio Aretas IV. E o Al-Khazne era apenas o começo. Ao adentrar Petra, você encontraria uma cidade surpreendentemente complexa. As ruas principais eram largas e pavimentadas, com colunatas que lembravam as metrópoles helenísticas. O chamado Cardo Máximo, via central da cidade, era ladeado por lojas, oficinas e mercados. Petra tinha um teatro com capacidade para cerca de 6.000 espectadores, escavado na encosta de uma colina. Não era mero local de entretenimento. O teatro servia para cerimônias cívicas e religiosas, reforçando o senso de comunidade. O centro religioso de Petra era o Grande Templo, uma estrutura imponente com colunas de até 15 metros de altura. Ali, os nabateus realizavam rituais dedicados às divindades que protegiam a sua cidade e o seu comércio. Os deuses nabateus formavam um panteão que misturava tradições árabes com influências greco-romanas. O mais importante era Dushara, o deus das montanhas e da cidade, frequentemente representado como um bloco de pedra sagrado, simbolizando a própria natureza rochosa de Petra. Havia também Al-Uza, deusa associada à fertilidade e às águas. Os túmulos de Petra formam um dos maiores cemitérios monumentais da antiguidade. São mais de 500 estruturas funerárias conhecidas, variando desde simples nichos escavados na rocha a fachadas elaboradas como as do túmulo do obelisco, do túmulo do palácio e do monastério. Este último, uma das maiores e mais impressionantes fachadas de Petra, com quase 50 metros de largura. Os túmulos não eram apenas locais de repouso para os mortos. Eram símbolos de status e riqueza, esculpidos para eternizar a memória das famílias mais influentes. A cidade também era marcada por espaços públicos, praças, mercados e santuários ao ar livre, onde viajantes e comerciantes se reuniam. O planejamento urbano de Petra era adaptado ao relevo, aproveitando os desníveis naturais para criar plataformas e terraços. As casas dos habitantes comuns eram mais simples, construídas em alvenaria ou escavadas na rocha, e muitas dessas estruturas ainda podem ser vistas, espalhadas pelas encostas ao redor do vale. E como era o dia a dia dos habitantes de Petra? Os arqueólogos e historiadores acreditam que a cidade era um caldeirão de culturas. Pelas ruas passavam mercadores árabes, judeus, sírios, egípcios, gregos e também romanos. O mercado pulsava com o som das línguas e dos dialetos do Oriente Médio, com o aroma das especiarias e resinas, com o brilho de joias, tecidos e cerâmicas. Os artesãos nabateus eram hábeis em trabalhar a pedra, o metal, a madeira e o couro. Fabricavam desde ferramentas simples até objetos de luxo. A cidade também possuía oficinas de cerâmica, moinhos e locais destinados ao processamento de betume e outros produtos do comércio. À noite, Petra se transformava.
As sombras das montanhas se alongavam e as fachadas talhadas na rocha refletiam a luz das lamparinas e das fogueiras, criando um espetáculo de formas e cores. Os viajantes, cansados da travessia do deserto, encontravam ali abrigo, água e o conforto de uma cidade viva e próspera. Mas, como toda maravilha, Petra também guardava seus mistérios. Muitos dos túmulos e templos continuam desafiando os arqueólogos. Seus significados, suas funções exatas e até suas técnicas de construção permanecem, em parte, ocultos sob as areias do tempo. O auge e a riqueza de Petra. Imagine Petra em seu esplendor, por volta do século I da nossa era. A cidade vibra como um coração no deserto. As caravanas chegam após semanas de travessia, seus camelos carregados de incenso, mirra, especiarias, tecidos exóticos e pedras preciosas. Os sinos pendurados nos animais tilintam, anunciando sua chegada, enquanto o eco se mistura ao murmúrio das fontes e ao burburinho dos mercados. Estamos no auge do poder nabateu. Petra não é apenas uma cidade escondida entre montanhas. É um centro comercial que conecta o sul da Arábia ao Mediterrâneo, o Oriente ao Ocidente. Aqui se encontram mercadores árabes, sírios, egípcios, partas, judeus e até romanos. O som das vozes se mistura ao aroma do incenso queimando nos altares e ao perfume das especiarias expostas nas bancas. Essa riqueza vinha do controle de rotas, que eram verdadeiras artérias de comércio antigo. A rota do incenso ligava os portos do Iêmen e de Omã ao interior do deserto, passando por Petra, antes de seguir para Gaza, no litoral mediterrâneo. De lá, os navios levavam as preciosidades para Roma, Atenas, Alexandria. Outras rotas secundárias conectavam Petra ao Egito, à Síria e até às terras dos Partas, onde fica o atual Irã. Os produtos eram tão valiosos que, segundo autores clássicos como Estrabão e Plínio, os custos do transporte dobravam ou triplicavam o preço original. E os nabateus sabiam transformar esse fluxo em fonte de poder. Eles cobravam taxas, ofereciam proteção, vendiam água e suprimentos e garantiam a travessia das caravanas pelos caminhos mais seguros. Mas Petra era muito mais do que um entreposto comercial. A cidade se tornara um símbolo de prosperidade e sofisticação. Durante o reinado de Aretas IV, o mais célebre dos reis nabateus, Petra atingiu o auge entre 9 a.C. e 40 d.C. Foi nessa época que se ergueram as maiores obras da cidade: o grande templo, o teatro ampliado, as fachadas mais imponentes dos túmulos reais. Aretas IV era um mestre da diplomacia. Os nabateus viviam à sombra de grandes potências. No leste, os partas. No oeste, o Egito romano. Ao norte, a Síria romana. Em vez de desafiar esses impérios, os nabateus fizeram da neutralidade uma arma poderosa. Eles mantinham acordos comerciais e políticos com Roma, pagavam tributos quando necessário e preservavam sua autonomia enquanto enriqueciam com o comércio. Essa habilidade era tão grande que até os romanos respeitavam a independência nabateia, pelo menos por um tempo. Petra era vista como parceira estratégica, fornecedora de produtos essenciais, como o incenso para os ritos religiosos e o betume do Mar Morto, usado na construção naval e no embalsamamento. A riqueza de Petra se refletia na vida cotidiana. As grandes casas dos nobres e mercadores eram decoradas com mosaicos, afrescos e colunas de estilo helenístico. Havia banhos públicos alimentados pelo engenhoso sistema hidráulico da cidade. Os mercadores ofereciam produtos locais e importados, cerâmica fina, vidro sírio, tecidos bordados, perfumes e joias. E havia também o cosmopolitismo. Em Petra se falava o árabe nabateu, mas também o grego, a língua do comércio e da diplomacia, e o aramaico,
língua franca do Oriente Próximo. As divindades locais eram honradas ao lado de deuses gregos, romanos e egípcios. As moedas cunhadas em Petra traziam inscrições e símbolos que refletiam essa fusão cultural. O deus do Chara, ao lado de águias, palmeiras e inscrições helenísticas. As festas religiosas e os mercados transformavam a cidade num espetáculo. Caravanas e viajantes traziam notícias de terras distantes, enriquecendo a imaginação dos habitantes. O teatro recebia peças e cerimônias cívicas, onde os cidadãos de Petra celebravam sua identidade, enquanto os mercadores faziam negócios à sombra das colunas. Mas por trás de todo esse esplendor, havia também o prenúncio do final. Com o passar do tempo, Roma consolidou seu domínio na região. As rotas comerciais mudaram. O avanço do transporte marítimo tornou menos lucrativas as longas travessias pelo deserto. Petra, que havia prosperado como intermediária, começou a sentir o peso dessa mudança. No ano 106 d.C., durante o reinado do imperador Trajano, o reino nabateu foi incorporado oficialmente ao Império Romano. A transição foi pacífica, um reflexo da política pragmática dos nabateus. Petra tornou-se parte da província romana da Arábia Pétrea. E embora continuasse a ser uma cidade importante por algum tempo, o brilho de sua independência havia se apagado. Imagine agora Petra no auge, com suas fachadas monumentais, banhadas pela luz do sol poente, refletindo tons de rosa, laranja e púrpura. O murmúrio das fontes ainda corre pelos canais. Mas, aos poucos, essa sinfonia do deserto começa a silenciar. O que um dia foi uma joia do comércio e da cultura começa a se apagar, como a luz que se esconde atrás das montanhas ao entardecer. O declínio de Petra não foi obra de um único evento catastrófico, mas de uma combinação de fatores que, ao longo dos séculos, minaram a prosperidade da cidade. O primeiro golpe veio das mudanças nas rotas de comércio. Durante séculos, Petra prosperou ao controlar o fluxo das caravanas que traziam incenso, mirra, especiarias e pedras preciosas do sul da Arábia até o Mediterrâneo. Mas o mundo estava mudando. Com a expansão do Império Romano e o avanço das técnicas de navegação, o comércio marítimo se tornou mais seguro e mais eficiente. Os navios podiam transportar maiores quantidades de mercadoria com menor custo e menos riscos do que as longas e perigosas travessias pelo deserto. As rotas do Mar Vermelho e do Mar Arábico começaram a substituir as antigas rotas de caravanas. Petra, que havia sido um dos grandes entrepostos do comércio terrestre, viu o fluxo de riquezas diminuir. O controle das caravanas já não tinha o mesmo valor quando as especiarias e os bens exóticos chegavam diretamente aos portos egípcios e sírios por via marítima. Além disso, ao se tornar parte da província romana da Arábia Pétrea em 106 d.C., Petra perdeu o poder político e a autonomia que a haviam tornado flexível e próspera. Roma administrava a cidade, mas suas prioridades estavam em outros lugares. Os grandes centros costeiros, as rotas marítimas, as terras férteis do Egito. Petra era uma joia que Roma não soube e nem precisou lapidar. O segundo grande golpe veio da própria natureza. A região onde Petra foi construída está situada próxima às zonas de atividade sísmica. Ao longo dos séculos, a cidade sofreu com muitos tremores, mas o mais devastador
foi o grande terremoto do ano 363 d.C. Esse tremor destruiu boa parte das estruturas da cidade, colunas, templos, o teatro e, principalmente, o delicado sistema hidráulico que permitia à cidade sobreviver no deserto. As cisternas foram danificadas, os canais se romperam e o precioso controle da água, a chave da vida em Petra, foi perdido. Sem um sistema hidráulico funcional, Petra tornou-se vulnerável ao clima implacável do deserto. A água, que antes era colhida e distribuída com maestria, agora se perdia. Os campos e jardins secaram e a cidade começou a se esvaziar. Outros tremores nos séculos seguintes agravaram o quadro, acelerando a ruína das construções e a partida de mais habitantes. O que restava da população migrou para assentamentos menores e mais viáveis em outras partes da Jordânia e regiões fronteiriças. Com o declínio do comércio, a destruição das estruturas e a perda da população, Petra foi lentamente sendo engolida pelo próprio deserto que um dia a protegeu. Areias, pedras e o vento depositaram camadas sobre as ruas e construções. O estreito Sikh, a entrada da cidade, tornou-se ainda mais fechada em alguns pontos por causa dos deslizamentos e depósitos naturais. Nos séculos seguintes, Petra caiu no esquecimento do mundo ocidental. Para os europeus, ela desapareceu dos mapas e da memória, como se tivesse sido tragada por um encantamento. Apenas os povos locais, beduínos e tribos do deserto, ainda conheciam a existência da cidade escondida entre as montanhas. Mas para os forasteiros, Petra tornou-se uma lenda. Alguns falavam de uma cidade perdida construída por gigantes. Outros, de um reino fabuloso onde os tesouros dos reis antigos permaneciam escondidos, guardados pela própria montanha. Outros séculos se passaram. Petra permaneceu oculta aos olhos do mundo ocidental até o ano de 1812. Foi quando o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado como um peregrino muçulmano, conseguiu convencer os guias beduínos a levá-lo até o lugar sagrado. Burckhardt, estudioso das culturas do Oriente Médio, anotou e desenhou o que viu com puro deslumbramento. Ele foi o primeiro europeu a descrever Petra para o mundo moderno, reacendendo o fascínio por aquela cidade que parecia ter saído das páginas de um mito. A partir de então, arqueólogos, viajantes e aventureiros passaram a buscar Petra, desenterrando suas ruínas e revelando ao mundo suas maravilhas esculpidas na rocha. Petra tornou-se símbolo de um mundo perdido, de um esplendor que o tempo e o deserto souberam ocultar. E até hoje, mesmo exposta à luz da ciência e da arqueologia, a cidade ainda guarda segredos. Muitas de suas tumbas permanecem intocadas. O significado exato de alguns monumentos ainda é tema de debates. Petra, em muitos sentidos, é um lembrete do poder do tempo e da fragilidade das maiores obras humanas. Um lugar onde o passado parece estar suspenso, à espera de quem queira escutar suas histórias, esculpidas na pedra. Quando Petra foi redescoberta para o mundo ocidental, em 1812, o cenário era de um lugar congelado no tempo. Imagine o momento. Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado como peregrino muçulmano, seguindo com um pequeno grupo pelos desfiladeiros do Sikh. Ao emergir das sombras e ver diante dele a fachada do Al-Kazne, o tesouro, o arqueólogo sabia que havia encontrado algo extraordinário. Com o coração acelerado,
ele anotou em seu diário o que viu, descrevendo aquela cidade perdida esculpida na rocha como algo digno das lendas. Essa redescoberta marcou o início de um novo capítulo na história de Petra, o da arqueologia moderna. Durante o século XIX, após os relatos de Burckhardt, Petra começou a atrair viajantes, exploradores e estudiosos europeus. Muitos chegavam movidos mais pela curiosidade e pelo desejo de aventura do que pelo rigor científico. Os primeiros mapas, croquis e descrições eram feitos à mão, enfrentando as dificuldades naturais do terreno e, por vezes, a resistência das tribos locais, que viam os estrangeiros como intrusos. Foi apenas no final do século XIX e início do século XX que Petra começou a ser objeto de estudos arqueológicos mais sistemáticos. Estudiosos britânicos, franceses e alemães passaram a catalogar monumentos, analisar inscrições nabatéias e investigar os sistemas hidráulicos que permitiram à cidade florescer. Um dos primeiros grandes marcos foi a identificação e o mapeamento das principais estruturas: o Al-Qasné, o monastério, o grande templo, o teatro, os túmulos reais, as ruas colunadas e os mercados. As escavações iniciais revelaram o traçado urbano e mostraram que Petra era muito mais do que um aglomerado de túmulos. Era uma verdadeira cidade com bairros, áreas públicas e privadas, e um planejamento surpreendentemente sofisticado. A arqueologia trouxe à tona o engenhoso sistema hidráulico. As escavações revelaram canais subterrâneos, cisternas camufladas na rocha e barragens construídas para conter as cheias repentinas das chuvas. Os estudiosos mostraram ao mundo como os nabateus haviam tomado o deserto, com inteligência e precisão. Apesar das escavações e estudos, Petra continua guardando muitos de seus mistérios. Embora se aceite a função ritual dos túmulos e templos, detalhes simbólicos permanecem ocultos. As inscrições em língua nabateia, encontradas em algumas paredes e túmulos, oferecem pistas sobre a religião, os nomes dos governantes e a organização social. Mas são apenas fragmentos. Uma parte significativa da cidade antiga permanece soterrada sob escombros, à espera de futuras gerações de arqueólogos. Petra, ao longo do século XX, passou por várias campanhas de conservação e restauração. A Jordânia, desde a independência em 1946, assumiu o papel ativo na preservação do sítio, com apoio de organizações como a Unesco. Em 1985, Petra foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, um reconhecimento por sua importância para a história e a cultura universais. A redescoberta de Petra e os relatos dos primeiros viajantes acenderam a imaginação de artistas, escritores e cineastas. No século XIX, Petra foi retratada em aquarelas românticas e descrita em livros de viagens como uma cidade mítica, símbolo da grandeza perdida. No século XX, Petra entrou para o panteão da cultura pop. Filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada, de 89, imortalizaram o Al-Qasné como cenário do Santo Graal. A monumentalidade e o mistério das ruínas de Petra tornaram-se sinônimo de civilizações desaparecidas e de aventuras arqueológicas. Em livros, quadrinhos e documentários, Petra aparece como lugar onde o passado parece vivo, onde os ecos dos nabateus ainda ressoam entre as pedras. E não é apenas o Ocidente que se encanta. Petra tornou-se símbolo de identidade e orgulho nacional para a Jordânia, estampando moedas, selos e campanhas turísticas. Em 2007, Petra foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo, em votação global que reafirmou o fascínio duradouro por essa cidade esculpida no coração do deserto. Contudo, Petra enfrenta desafios hoje. O aumento do turismo trouxe benefícios econômicos, mas também pressões ao sítio arqueológico. O fluxo constante de visitantes acelera a erosão das estruturas e a própria natureza, com chuvas sazonais e ventos fortes,
continua a atuar sobre a pedra arenítica frágil. Projetos internacionais e o governo da Jordânia trabalham para equilibrar a preservação e o acesso. A arqueologia moderna em Petra não é apenas escavação. É também restauração, documentação em 3D, análise ambiental e envolvimento das comunidades locais na proteção do patrimônio. A verdade é que Petra permanece como um dos maiores testemunhos do engenho humano diante das forças da natureza. Visitar a cidade hoje é caminhar entre sombras e luzes, entre o que foi e o que ainda pode ser revelado. E, ao mesmo tempo, é uma viagem ao passado, um convite a refletir sobre o nosso próprio presente, como preservamos nossa herança e o que queremos deixar para aqueles que virão. Agora está na hora de fechar os olhos e imaginar Petra uma última vez. O deserto se estende ao redor, silencioso, enquanto as montanhas guardam os segredos dos nabateus. As fachadas esculpidas na rocha parecem adormecer sob o véu das estrelas, como se a cidade sonhasse os ecos de sua antiga glória. Petra nos lembra que tudo que o ser humano constrói um dia retorna ao silêncio da terra. Mas enquanto suas formas permanecem, enquanto suas histórias são contadas, a cidade nunca desaparece por completo. Ela vive na memória de quem a contempla e no imaginário de quem se deixa levar por suas pedras e sombras. Eu espero que esta viagem sonora tenha feito você imaginar, sonhar e refletir. E tomara que Petra, com sua beleza e seu mistério, tenha oferecido um momento de descanso e encantamento em meio ao ritmo acelerado da vida. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se agora no canal Navegante Historiador e ative as notificações para continuar explorando os segredos do passado em novas histórias. Deixe seu like, deixe seu comentário, contando o que mais gostaria de ouvir por aqui. A sua participação ajuda a manter viva essa travessia pelas memórias da humanidade. Até a próxima e boa viagem!